ano! Estamos aqui de volta, né, com um novo planejamento físico aí para vocês. Vocês estão me devendo as notinhas lá, que não me deram. Muitas vezes, muitas pessoas não deram as notas, então fica difícil eu planejar algo. Então eu bolei para essa semana de vocês atividades físicas totalmente estruturais. E quando eu digo estruturais, porque mexe com o corpo todo, não tem uma grande elevação assim de metabolismo, né? Mas mexe muito com questão de coordenação motora, alongamento, ativação de abdômen, ativação de lombar, enfim, algo bem bacana que mexe com a estrutura corpórea toda de vocês, tá bom? Qual foi o planejado para vocês essa semana? Espero que vocês sigam e espero ainda mais que vocês estejam fazendo, que é uma forma de auxiliar no desenvolvimento de vocês, que vocês já estão aí praticamente na fase final de desenvolvimento corpóreo, né? Onde a maturação está se finalizando para transformar vocês em adultos. Então, aqui venho propor para vocês uma nova prática de atividades físicas em forma de circuito, como sempre estão fazendo, não demanda muito espaço, né? Dá para ver que não tem uma demanda muito de espaço, e sim de orientação. Então, vou eu aqui orientar vocês nesses exercícios, tá? Iniciamos num abdômen invertido, onde você vai fazer o encontro do seu pé com sua mão de forma cruzada, ou seja, os membros inferiores são suas pernas, alternado com os membros superiores são seus braços, tá bom? Então, tocou, volta à posição inicial, alterna o braço e o pé que troca. Eu coloquei aqui para vocês em todos os exercícios 10 repetições, porque aí fica uma forma muito com um melhor parâmetro, né, de métrica, vamos dizer assim, para que vocês não se percam nos exercícios. Esse é de 10, aquele é de 15, esse é de 30 segundos, aquele é de 1 minuto. Não, não, tudo 10, tá? Porque assim vocês sabem direitinho e não se perdem na contagem, tá bom? Então aqui fica o abdominal invertido, deixei um quadradinho em volta dele justamente para que vocês saibam que este é o primeiro exercício, esse é o início do exercício. Terminando o abdominal invertido, já inverta o teu corpo, ok? E vai fazer uma prancha com avanço, tá? Então você vai tentar colocar o seu pezinho ao lado da sua mão. Isso vai propiciar um grande alongamento de amplitude de quadril, que é extremamente importante para todo mundo ter esse quadril muito bem alongado, que permita bastante movimento, bastante ângulo de movimentação, tá? Então, o importante é você não parar com o pé antes de atingir a sua mão, né? Tem muita gente que por preguiça acaba colocando o pé aqui no meio, né, e não chegando à mão, mas eu vou deixar aqui bem claro que o fundamental nesse exercício é que seu pé fique bem próximo à tua mão, certo? Colocou o pé, voltou, vai na outra perna, 10 repetições no total, tá? Mantém-se a situação de prancha e agora você vai fazer um exercício chamado Mountain Climbers, tá? Que o pessoal chama de escalador ou alpinista, que aí é só ficar em posição de prancha e trazer o joelho na direção medial aqui do seu corpo. É um grande e um bom trabalho abdominal, certo? Fez as 10 repetições, 5 de cada perna, levantou, encosta, tá? E fica com a mão na ponta dos pés, faz um agachamento total e estica totalmente a perna. Então aqui vamos fazer um agachamento com alongamento de posteriores e vai exigir um certo equilíbrio porque você vai estar com a mão presa aqui nos seus pés. Terminando as 10 repetições, encosta na parede e fazemos a famosa cadeirinha por 10 segundos, tá bom? Importante aqui, lembra, sempre que eu cobro vocês lá na quadra,
as costas têm que estar inteiramente na parede, não pode estar descolada da parede, e a perna formando um ângulo de 90 graus bem retinho aqui, tá bom? Terminou esse circuito, você tem 3 minutinhos para descansar antes de ir para a segunda série. O que eu planejei para vocês aqui são 3 séries de 10 repetições cada exercício, tá bom? Não esqueçam que quando terminar, me dá lá a nota de percepção de esforço, que é muito importante para que eu possa planejar sempre as atividades físicas para vocês, tá bom? Agora, voltando à questão do LIP, lá na página 9, né, terminamos a questão do sumô, vamos iniciar a questão do futebol americano. E eu fiz questão aqui de sintetizar essa primeira parte, tá? Mostrando para vocês o que é o futebol americano. O futebol americano é um esporte de contato, então eu vou deixar bem claro que é um esporte, por mais que muita gente tenha aquela conotação, e ele é um pouco violento, né? Porque ele exige muito embate, contato, choque, empurrão, segurar, enfim. Mas ele não deixa de ser um esporte, tá? Em equipe que surgiu de uma variação do rugby. Então, ele acaba sendo uma variação do rugby, que vimos no LIP do ano passado, do 8º ano, e que recompensa a velocidade, agilidade, capacidade tática e força bruta dos jogadores. Ou seja, sem essas capacidades, o atleta não consegue jogar o futebol americano, porque ele vai precisar de velocidade de corrida para ele poder ir ganhando as famosas jardas e chegando no end zone. Ele vai precisar de agilidade para mudança de direções rápidas, porque vai vir um atleta querendo agarrar, empurrar e puxar, tá? A capacidade tática, porque envolve inúmeras jogadas para que você possa ganhar as jardas e assim você ir avançando no campo do adversário para conquistar a pontuação e, obviamente, força bruta para poder fazer os famosos bloqueios, agarrões, seguradas, que nem eu disse, empurrões, enfim, tá bom? Dando sequência a isso, obviamente, eles perseguem uns aos outros tentando fazer avançar uma bola em território inimigo. E não entendam território inimigo, e sim território adversário, tá bom? Durante 1 hora de tempo de jogo, que se transforma em 3 ou 4 de tempo real, tá? Então, uma partida de futebol americano pode durar aí até 4 horas de jogo. Por isso que as capacidades físicas nesse esporte são extremamente exaltadas e necessárias para que você pratique esse esporte que na primeira vista, né, à primeira vista, realmente quem não está acostumado vê que é um esporte extremamente violento, tá? Mas no esporte extremamente também difundido nos Estados Unidos, né? Uma vez que é o futebol americano, e também de grande retorno financeiro. Então, os atletas são muito bem pagos, existem shows, né? Para quem não sabe, a grande final, que eles chamam de Super Bowl, no meio do jogo, né, entre os tempos, eles colocam shows gigantes, de estrutura gigantes, que isso envolve muito dinheiro, tá bom? Passando, acho que isso que é uma questão mais que estamos introduzindo o futebol americano para vocês e mostrando que mas fica direitinho, que sempre eu vou estar setoriando, tá? Esses conceitos, ou seja, eu sempre vou dar de pouquinho em pouquinho para que vocês tenham um entendimento disso tudo e não se sintam em nenhum momento perdidos com esse esporte, tá bom? Então, para mim, a grande curiosidade do futebol americano, diferente de outros esportes que não exigem tanto material, é a questão dos equipamentos. Então, fica aqui caracterizado como que fica um atleta do futebol americano extremamente equipado, e aqui estão seus equipamentos
de segurança. Então dá para perceber que é um esporte de extrema força bruta, né? De muito choque. Então é necessário muita proteção. Então, para você praticar o futebol americano, existe a grande necessidade de um investimento em equipamentos, porque o esporte exige isso, porque senão você vai se machucar muito, muito, muito violentamente, tá? Então, desde um capacete, como um protetor bucal para você não perder os dentes durante um choque, né? Os protetores de peito e ombro, protetor de costela, porque existem os agarrões onde os atletas vão sofrer choques aqui na linha da cintura, né? E essa linha da cintura, se você não tiver um protetor de costela, pode ser que você quebre, frature uma costela aqui, e uma fratura de costela depende da violência que for. Como é um osso, ela pode invadir e perfurar um pulmão, né? As calças elásticas, protetores de coxa, quadril, joelho, que são diversos, luvas, meia, a famosa chuteira, porque é participado em grama, então precisa ter uma certa trava, a calça, a camisa de jogo, quer dizer, são muitas, muitas coisas que são necessárias para a sua proteção, tá bom? Então, para mim, esse é um dos principais diferenciadores, né? Uma das principais diferenças do futebol americano para os demais esportes, pela exigência de tantos equipamentos de proteção. Então, o que mostra que não é para qualquer um esse esporte, essa brincadeira, né? Campo, tá? E aqui nós vamos parar para que vocês fiquem mais tranquilos e, como eu disse para vocês, passo a passo a gente vai desmistificando para vocês todo esse esporte. Então, o campo ele tem 100 jardas, ele é metrificado, ou as métricas dele acontece por jardas, a cada 10 jardas são 9,14 metros, para que vocês tenham ciência, né? Porque a gente fica perdido, principalmente nessa questão de métrica, que dá uma diferenciação das nossas métricas, o que nós estamos acostumados a, de repente, é uma questão americana, como nós quilos, eles em libras, em jardas, em metros, enfim. Tá? Então eu vou aqui caracterizando para vocês, para que vocês tenham uma ideia da dimensão de um campo ou da metragem do campo, tá? Então, vamos lá. Então, você tem gravado em jardas, cada jardas tem 9,14 metros. O campo total é de 100 jardas, tá? Aliás, no caso, mais 120, né? Porque 100 é a linha. Aí você tem o end zone, que é onde acontece o famoso touchdown, mas a gente já na próxima aula eu vou explicar toda a dinâmica de jogo. Tá? Então ele vai ter aí praticamente 120 jardas, que dá mais ou menos 99, 100, uns 110 metros, tá? de campo por 48 metros e meio de largura, ou 53 jardas de largura. Tá? Então, obviamente, o 50 aqui é o meio do campo e consegue configurar o nível que as equipes podem ir avançando em questão de jardas. Mas isso daqui eu explico para vocês numa próxima aula, quando nós falaremos de dinâmicas, regras e etc. E vocês vão começar a entender o porquê fica, inclusive, ó, dá para ver aqui no campo, muito bem definido, delineado e marcado a quantidade de jardas e por que isso fica aqui no campo, uma vez que isso está profundamente ligado à questão da dinâmica. Tá bom, pessoal? Então fiquem tranquilos que a gente vai desbravar esse novo esporte que o Lipe aqui nos traz, né? Então falamos aqui da página 9. Falamos aqui da página 10 e já estamos na página 11, né? Então falamos aí praticamente de 3 páginas, bem rapidinho, bem tranquilo, eu sintetizando e tirando as principais informações do LIP para que vocês fiquem mais tranquilos e absorvam as informações de maneira mais suaves. Tá bom, pessoal? Então eu